Olá, meu nome é Guilherme Pacheco, sou de Manaus e hoje estou como líder do grupo responsável pelo projeto Bodopop. Grupo esse formado por mim e mais 5 alunos, sendo estes Gabriele Vitim, Milena Silva do Amaral, Yasmin Queiroz de Lima, Rui Souto de Alencar Neto e Kimberly Elises. O Bodopop nasceu em meados de 2022 como uma espécie de carta coringa para os nossos projetos acadêmicos. Naquela época, quando queremos fazer algum tipo de texto, algum tipo de vídeo, algum tipo de documentário, ou qualquer coisa que fosse diferente do que fazíamos na faculdade, a gente teve a ideia de bolar um pequeno projeto para servir como uma espécie de colchão para essas nossas ideias. Assim, nasceu o Bodopop, a sua revista amazonense de cultura pop. A gente pode dar continuidade? Bodopop, nessa terceira edição, a gente optou um pouco pela... Vou pedir para voltar só para cá, rapidinho, Kevin. Nessa terceira edição do Bodopop, como eu disse antes, o Bodó é uma espécie de experimentação que a gente faz. A gente não se prende tanto às ideias teóricas daquilo que a gente considera como jornalismo sério, mas sim uma experimentação com as nossas técnicas textuais, nossas técnicas de design, tanto que 2 alunos do grupo são estudantes de design hoje em dia, para que a gente consiga pôr em prática aquilo que a gente acha interessante estudar e consumir. A ideia do Bodopop é principalmente dar voz não apenas à cultura local, mas aos produtores de conteúdo locais. Não necessariamente vamos falar sobre o Cine Casarão, sobre o Largo de São Sebastião, mas o simples fato de nós, enquanto estudantes de jornalismo, estudantes de comunicação, estarmos nesse meio da cultura pop, produzindo conteúdo, produzindo texto e hoje em dia produzindo vídeos para o YouTube, como é o nosso caso, já demonstra o nosso papel de tentar estimular a produção de conteúdo amazonense e nortista. Nessa terceira edição, onde nós já havíamos estudado e praticado coisas como arte pop, colagem, a gente decidiu optar pelo Dream Pop, essa estética mais colorida, um tanto quanto psicodélica, fluida, até porque a gente sempre tenta colocar em prática uma estética nova para cada edição para diferenciar. Já havíamos feito um Bodopop sobre política ambiental, um outro Bodopop sobre só música, um outro Bodopop só sobre filme, então nesse aqui a gente decidiu fazer um Bodopop geralzão, com essa estética que dava essa ideia de fluidez. Então são vários assuntos numa só edição e essa estética veio para tentar abraçar isso. A gente pode passar agora. Aqui é o nosso sumário, onde a gente tem as nossas principais matérias dessa terceira edição do Bodopop. Aqui a gente tem o Bodó Indica, que a ideia é que seja um quadro semanal, onde pelo menos um membro da equipe, dessa vez fui eu, vai fazer alguma indicação de produto, obra, tudo que você pode consumir. Para essa edição, a gente escolheu indicar alguns álbuns semi-esquecidos, na minha opinião, álbuns musicais. Lembrando que o Bodopop ele é sobre cultura pop em geral, música, arte, literatura, cinema. A gente teve também uma matéria sobre a Seção Ásia. A Seção Ásia basicamente seria um Bodó Indica, só que a gente não queria colocar 2 sessões do Bodó Indica. Então a ideia seria que a Seção Ásia, nessa edição, fosse como um Bodó Indica. Mas a ideia geral é que depois a Seção Ásia fosse uma espécie de coluna de fofoca sobre produções sul-coreanas e do Sudeste Asiático. Nesse caso, doramas mais populares na Netflix, com algumas indicações feitas pela Milena. A gente teve uma matéria da Kimberly sobre o Casarão de 10. Mas claro que a gente, como eu falei, a ideia não é que a gente apenas fale sobre coisas da cultura pop amazonense, mas dar voz a quem produz sobre cultura pop. Mas é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre os nossos espaços. O Bodopop, acima de tudo, é um projeto amazonense, é um projeto manauara, com jornalistas manauaras que, querendo ou não, precisam e vão falar da sociedade quando necessário. Uma das edições, inclusive, foi realizada em 2022, na edição do Passo a Passo. Fizemos uma matéria especial em 2022 apenas sobre o Passo a Passo de 2022. Aqui, nesse caso, fizemos uma matéria sobre o Casarão de 10, contando um pouco a história do espaço, contando as atrações, a programação que acontece lá semanalmente. Na época, a Yasmin, no caso, quem fez a do Casarão foi a Kimberly, e na época a Yasmin fez uma cobertura acerca do arraial do CS1, dos mais tradicionais aqui da cidade de Manaus, também para estimular que a galera que fosse consumir essa revista dentro aqui da faculdade se sentisse convidada a participar do evento. Fizemos também uma matéria sobre a greve dos roteiristas, e a nossa sessão final, que é a minha favorita pessoalmente, uma sessão apenas sobre cinema. Vamos dar continuidade e estudar um pouco sobre a estética. Aqui no Bodó Indica a gente tentou fazer uma arte mais limpa, ao mesmo tempo colorida, até porque muitos dos álbuns aqui são álbuns um tanto quanto coloridos. A gente sempre tem essa pegada de tentar adaptar e estudar um pouco a cultura alternativa da nossa geração. A gente sabe que a geração mais nova é uma geração diferente de nós. O nosso público-alvo é o público entre 19 a 30 anos, entre 20, 25 e 30. É esse público que a gente está mirando.
na nossa linguagem, na forma que a gente produz, na forma que a nossa estética é exercitada. Como eu disse antes, o Bodopop ele é mais um exercício de experimentação do que um exercício teórico, jornalístico, sério. Aqui é a gente falando sobre coisas que nós gostamos para pessoas que podem gostar dessas mesmas coisas. Como mais uma vez eu falei, esse Bodó Indica foi uma indicação que eu fiz de 3 álbuns, do Pullover, do Portugal The Man e da banda Selvagens da Procura de Lei, sempre priorizando bandas nacionais como os Pullovers e o Selvagem. A gente pode passar. Rapidinho, só voltando. Vale destacar que a gente sempre prezou também pela interatividade da revista. Nessa época, mesmo que fosse um trabalho a ser entregue na matéria de planejamento gráfico, a gente sempre pensou em publicar o Bodopop em algum canto, em levar o Bodopop adiante, tanto que é isso que a gente está fazendo hoje com o canal no YouTube. Se vocês forem perceber, aqui no canto, ou nos cantos, nós temos os links do Spotify, são os códigos interativos. Então, quem tivesse acesso a esse documento, a essa revista, estivesse lendo, poderia muito bem pegar o seu telefone, apontar para a tela do computador, telefone, sei lá, e já teria acesso aos álbuns na íntegra no Spotify para ouvir. Então, era uma indicação que estava sendo indicada e já sendo dada ao público consumidor. Esse também é uma das nossas experimentações enquanto projeto. Você fazer um conteúdo que não só se aproxime do seu público, mas que seja concretamente próximo dele, seja acessível ao seu público consumidor. A gente pode passar. Aqui a seção Ásia, como eu falei, algumas indicações dos principais doramas que estavam disponíveis na Netflix na época, que estavam sendo muito indicados, populares. Quem fez foi a Milena e, é claro, editado e ilustrado pela Gabriele Vitin. A nossa equipe basicamente se resumia em eu ser parte da equipe de redação, junto com a Yasmin e a Kimberly. A Gabi, a nossa editora-chefe, ela que cuidava dessa parte da estética, ela que pensou toda a estética de uma maneira que fosse diferente para cada tópico abordado, mas ao mesmo tempo que parecesse único, parte do Bodopop. Apesar de ser algo muito experimental, a gente sempre prezou pela unificação de estéticas, para que não ficasse algo muito distoante entre um e outro. A gente pode passar novamente. Já aqui na página do Casarão de 10, a gente adotou por uma estética muito mais clean. Na época a gente não havia conseguido fazer as imagens, a gente também não queria pegar imagens de outros fotógrafos. A gente sempre priorizou o nosso conteúdo, a nossa produção. Se fosse para bater uma foto, que fosse uma foto nossa, porque a gente estaria não só exercitando a nossa escrita, nem o nosso conhecimento de design, mas também os nossos conhecimentos fotográficos. Então aqui a gente decidiu fazer uma página que fosse a fachada, ou pelo menos uma fachada que lembrasse a fachada do casarão, com as janelas, os mosaicos tão característicos dessa arquitetura da nossa cidade. Manaus é o tema central do Bodopop e sempre vai ser, apesar de nem sempre parecer. Bom, a gente pode continuar. Nossa Arraial do CSU, essas duas páginas são as páginas que eu mais gosto por conta desse efeito de degradê. Mais uma vez, todas as fotos nessa página são produções nossas. Essas fotos foram feitas pela Yasmin, e a Yasmin também foi quem escreveu e produziu o texto. Mais uma vez, a Gabi, enquanto editora-chefe e chefe de design, diagramou todas as páginas. 2023 também foi o ano da greve dos roteiristas, é claro que a gente não podia deixar de falar. Apesar de ser uma revista voltada para o público local, a gente, enquanto produtores de cultura pop, não poderíamos deixar de abordar a cultura pop mundial, e é isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Mais uma vez a sessão cinema, e essa é a última sessão da revista, essa foi a sessão mais divertida, porque na época todo mundo se reuniu para assistir os filmes juntos, gravar e fazer as anotações. Essa matéria do Homem-Aranha através do Aranhaverso foi eu que fiz, dando continuidade a uma matéria que a Kimberly havia feito numa edição anterior do Bodopop. A gente também queria sempre ter essa ideia de continuidade entre os projetos. A experimentação podia ser diferente, mas, é claro, sempre continuando o trabalho um do outro. Depois do Homem-Aranha, a gente teve também as últimas etapas, mais uma crítica feita pela Yasmin e uma crítica feita pela Kimberly em Indiana Jones. O projeto vai seguir em frente, continua sendo produzido pela gente. O Bodopop hoje em dia está começando com seu canal no YouTube de forma devagar. E a ideia é essa: criadores de conteúdo, produtores de conteúdo sobre a cultura pop amazonense, manauaras, tendo voz, podendo produzir e até mesmo, quem sabe, entrar no mercado de produção de cultura pop, trazendo todas as especificidades que a cidade de Manaus possui e que nós, enquanto profissionais, possuímos. Esse é o Bodopop, eu sou Guilherme Pacheco.